Inscreva-se no nosso canal e compartilhe a mensagem para alcançar mais vidas para Jesus. Deus abençoe. Vamos lá, gente, começar a nossa série, então. A série Como Vencer a Ansiedade. Primeiro episódio, primeira pregação, primeiro sermão é: ansiedade é pecado? É doença ou é pecado? E responder essa pergunta é o primeiro passo para que você vença a ansiedade. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Lembrando o contexto em que esta carta foi escrita. Paulo está preso. Jesus Cristo foi crucificado, seu líder foi crucificado. Estevão foi apedrejado até a morte. Vários e vários cristãos têm que fugir, estão sendo mortos. Esse homem é que vai dizer para você e para mim, esse homem que está no corredor da morte, esse homem vai dizer: não andem ansiosos de coisa alguma. Esse homem que está com a morte marcada, esse homem está dizendo: não andem ansiosos de coisa alguma. Vamos lá, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Semana que vem, se eu não me engano, eu vou falar da alegria do Senhor como um remédio para a ansiedade. Alegria, se alegrar no Senhor. Por isso que está aqui. Não está por acaso. Essas palavras não estão soltas aqui. Cada palavra está escrita aqui. Foi por Deus que foi escrita. A pena era de Paulo, mas era Deus a soprar. Então, cada palavra aqui não está aqui por acaso. Alegrai-vos sempre no Senhor, digo outra vez, alegrai-vos. Isso aqui é uma ordem. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Até aí. E se o candidato ruim ganhar? E se o meu filho não se ajeitar na vida? E se a empresa quebrar? E se a doença vier? E se são as palavras do ansioso? O ansioso construiu uma casa no amanhã. E nesse amanhã do ansioso só existe uma estação: a estação das chuvas. É apenas assim que o ansioso vislumbra o amanhã, de maneira negativa. Os homens hoje têm buscado em muitos lugares a cura, menos em Cristo Jesus. Menos em Cristo Jesus. Parece que até os próprios pastores não creem que Cristo pode fazer isso aqui, conceder uma paz que excede todo entendimento. Eles parecem que não creem que mesmo no corredor da morte, alguém pode terminar seus dias como Paulo terminou, de cabeça erguida, dizendo: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Nunca o homem foi tão rico, nunca a humanidade foi tão próspera, nunca o homem foi tão tecnológico, nunca houve tantos remédios para supostamente tratar a ansiedade, nem existia. A psicologia como ciência passa a existir miraculosamente a partir do século XIX. Nunca houve doutores para tratar os problemas da alma. Mesmo assim, nunca o homem foi tão ansioso. Nunca. A revista Super Interessante traz a seguinte matéria: epidemia de ansiedade. E vai colocar o Brasil no topo da corrida, da competição dos mais ansiosos. 9,3% da população brasileira sofrem do que eles dizem transtorno de ansiedade. Transtorno. Mas, como os Estados Unidos querem sempre nos vencer, alguns dizem que os Estados Unidos são o país mais ansioso do mundo. É o que pelo menos declara Max Lucado no seu livro O Fim da Ansiedade. Ora, que coisa. Ele diz o seguinte: nos Estados Unidos o problema da ansiedade só perde para abuso de álcool e de drogas. É uma epidemia.
Durante a pandemia, nunca se comprou tanto ansiolítico, tanto remédio para tratar a ansiedade. Muitos cristãos têm recorrido à psicologia. Muitos e muitos e muitos. John MacArthur vai dizer que os cristãos estão usando os conceitos da psicologia para tratar a ansiedade. Ora, pastor, não consultamos um médico para operar o nosso coração? Sim. Primeiro que psicologia não é ciência. Eles mentem e fingem e brincam que são cientistas, mas não são. Alguns chamam e dizem que eles estão fazendo alquimia. Primeiro, podemos sim operar coração com médico, porque Jesus não deu nenhuma orientação sobre artérias, mas ele falou especificamente sobre ansiedade. A Bíblia não é um livro científico, apesar de estar certa cientificamente. A Bíblia não é um livro sobre receita de bolo, porque alguns dizem isso, na Bíblia não se dá receita de bolo, e mesmo assim a gente aproveita de receita de bolo lá fora. É verdade? Só que o problema é que a Bíblia é um livro sobre o comportamento humano, e a psicologia trata do comportamento humano. Só há um jeito de recorrer à psicologia, negando a suficiência da Escritura. Porque a Escritura trata exatamente de ansiedade, de angústia, de problemas de comportamento em casa, de depressão. A Bíblia trata disso. John MacArthur cita no seu livro a história de uma moça que estava acima do peso. O nome dela era Glória. Ela procurou uma clínica de psicologia cristã. Não existe psicologia cristã. Não vou conseguir provar isso aqui, nesses dias. Não, acho que um pouco sim vou falar sobre isso. Ela foi para lá, uma clínica de psicologia cristã para tratar sua obesidade. John MacArthur resume assim a história dela. Ali foi o começo de um pesadelo. Uma revista relatou o caso da moça assim. Anos após ter confiado em psicólogos cristãos para ajudá-la a emagrecer, ela pesa mais do que antes. As lembranças das infâncias de Glória tornaram-se distorcidas na visão de um inferno na terra. Parece muito amoroso chamar de doença. Vários e vários problemas que a Bíblia chama de pecado, de falta de fé, de falta de sabedoria. Parece muito amoroso. Mas na realidade é uma algema. É uma algema que esses homens estão colocando em você. Parece muito duro chamar de pecado. Sim, a verdade ela costuma ser bem dura, mas é a mesma que nos liberta. Portanto, escute-me em nome de Jesus. Escute-me. Talvez você é exatamente como a mulher hemorrágica descrita na Bíblia, que foi a vários e vários médicos, despendeu muito dinheiro, indo de mal a pior. De mal a pior. A gente aprendeu que há falsários na igreja. E se esqueceu que há falsários em todos os lugares. Há muitos falsos doutores que lucram com a nossa miséria, que lucram com o fato de que nunca estamos curados. Um paciente curado é um paciente a menos, é uma consulta a menos, é um remédio a menos. Eu quero mostrar para você que Cristo é suficiente. Que Cristo é suficiente. Há 20 anos eu acompanho pessoas dos mais variados lugares. Pessoas que foram escravizadas pelos pseudos doutores. Escravizadas. 15, 20 anos, sem nunca melhorar. Como esses dias eu vi a Sandy dizendo, eu faço terapia há não sei quantos anos e não vou parar. Que raio de medicina é essa que você nunca se cura? Que raio de negócio é esse? Vamos lá. A ansiedade é doença? Ou tem a ver com pecado? Para a psicologia é doença. Primeiro eu preciso lembrá-los de que, para a psicologia, pedofilia é doença. Eu preciso lembrá-los de que homossexualismo já foi doença. Não é mais. Por quê? Houve alguma comprovação científica? Não. Simplesmente um movimento político. Como muitos já disseram, a psicologia é simplesmente um movimento político. Thomas Szasz, psiquiatra, disse isso. Tem mais a ver com política do que com ciência. Um psiquiatra disse isso. Se eles dizem que pedofilia é doença, alcoolismo é doença para eles. Alcoolismo é doença, não é vício. Se eles erraram em relação a essas classificações, será que eles não estão também errados em relação
ao TOD, transtorno positivo desafiador, seu filho não consegue ouvir não? Diz eles, seu filho está doente. Será que não estão errados em relação à ansiedade e depressão? A psicologia, ela é essencialmente ateísta. Ou seja, a única coisa que existe é a matéria. Deus, que é espírito, não existe. Dessa forma, eles tentam dar um ar científico, tentando explicar sempre os nossos problemas com alguma causa física. A concepção bíblica é que o homem é alma residente num corpo. Deus sopra o espírito no homem. A matéria já estava pronta, é assim que Gênesis descreve. A matéria já estava pronta, Deus fez o homem do pó da terra, mas não havia vida nele ainda, porque Deus não havia soprado nele. Deus então sopra, aí há vida, aí há alma, espírito, consciência. A alma, o espírito e a consciência, que é essa coisa imaterial, é a sede das emoções, dos comportamentos do ser humano. Imaterial. Tratar com uma coisa física, algo imaterial, é o mais elevado dos absurdos. O mais elevado. Mas para eles, o homem é apenas uma matéria. Então, por exemplo, eles acreditam mesmo, sabia? Que a ansiedade, ela está em uma parte do seu corpo. Serotonina. Serotonina. Essa foi uma tese que também é associada com a depressão. Joseph Jacob saiu com essa tese, de que um desequilíbrio químico, e na época para ele era a falta de noradrenalina, um desequilíbrio químico seria a causa da depressão, ansiedade. Provou? Ele provou alguma coisa? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas Theodore Dalrymple, médico, que escreveu o livro Evasivas Admiráveis, ele diz assim: ora, o que aconteceu para que, sem prova, essa teoria de depressão causada por desequilíbrio químico, por conta de uma questão física, o que aconteceu para que essa teoria, sem prova alguma, se tornasse tão aceita por quase todo mundo? Ele explica: indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. Empresas que produziam os remédios antidepressivos patrocinavam os testes. Se os testes fossem ruins, eles não publicavam. Ele escreveu o seguinte, faltou ali um antes. Assim, em teoria, provava-se que qualquer coisa poderia curar qualquer doença, contanto que alguns testes fossem feitos, pois um ou dois gerariam resultados positivos por puro acaso. Ele continua: pouco importava que esses remédios mal funcionassem, as vendas eram fenomenais. Que coisa, hein? Recentemente, em julho deste ano, cientistas britânicos quiseram entender: puxa, se depressão, ansiedade têm uma causa física, por que, durante a pandemia, o número de vendas de ansiolíticos e antidepressivos explodiu? Porque veja bem, o que aconteceu durante a pandemia? As pessoas ficaram com medo do amanhã. Tudo fechado. E se não tiver emprego? Então veja, não tinha uma causa física. O cara ficou ansioso por conta de uma questão física? Não, uma notícia. A notícia, tudo está fechado. Uma bactéria não entrou em você a partir da notícia. Então eles falaram: precisamos estudar isso. O que está acontecendo? E revelaram um estudo muito interessante. Recente agora. É interessante porque eu falava isso já há algum tempo. E aí, em julho, veio aí um estudo muito interessante. Depressão não é causada por baixo nível de serotonina, diz estudo. Não há evidências convincentes de que a depressão esteja associada a baixas concentrações ou atividade de serotonina. A popularidade da teoria do desequilíbrio químico da depressão coincidiu com um enorme aumento de uso de antidepressivo. Que coisa legal! Você sabe que já há muitos e muitos psiquiatras e psicólogos sérios que reconhecem que há uma pressão da indústria farmacêutica para tornar tudo doença. Por quê? Como declara o documentário Psiquiatria e Indústria da Morte, se há 30 doenças, há 30 maneiras de lucrar. Se há 300 doenças, há 300 maneiras de lucrar. Há 300 maneiras. Veja isso aqui. Isso aqui é uma propaganda de 1944. Sabe o que está escrito aí? Não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu leio para vocês.
Está escrito assim, ó. Tem uma mãe ali com um bebezinho, tá vendo? A mamadeirinha. Sabe o que tem na mamadeira? Leite condensado. É sério. É sério. Isso aqui é sério. Veja. A pureza do leite moça e seu elevado teor vitamínico fazem com que ele seja um produto muito indicado para a alimentação infantil na falta do leite materno. Propaganda. Soa ridículo para você hoje? Soa? A indústria alimentícia dizendo que leite moça é saudável para vender mais. E na psicologia, acontece o mesmo ou não? O que você acha? O que você acha? E se eu contar para você que os próprios psiquiatras reconhecem isso? Que há uma pressão da indústria farmacêutica para classificar tudo como doença para ganhar mais dinheiro. Sabe quem diz isso? Sabe quem diz isso? Allen Francis. Ele foi diretor responsável pelo DSM-4. DSM é um manual que classifica doenças mentais. É a Bíblia dos psiquiatras. Não sou nem eu quem define assim. Eles mesmos definem. É a Bíblia da psiquiatria e da psicologia. Transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais, disse ele. Ele que redigiu o DSM-4, já estamos no DSM-5. Veja o que ele disse. É um psiquiatra, tá? O DSM-4 acabou sendo um dique frágil demais para frear o impulso agressivo e diabolicamente ardiloso das empresas farmacêuticas no sentido de introduzir novas entidades patológicas. Entendeu a figura? Dique, lembra do dique? Uma represa, o dique é um muro de contenção aqui. Aqui estão as empresas querendo vender remédio. E ele está dizendo, o DSM-4 foi um dique muito fraco, uma parede fraca, não aguentou. A indústria querendo criar novas entidades patológicas, ou seja, aumentar o número de doenças. Para quê? Para vender mais. Que coisa. Sabe uma outra teoria de que é doença? Seria uma questão física, ansiedade? A amígdala cerebral maior. Em 2013, na Universidade de Stanford, o Dr. Vinod Menon, professor de psiquiatria, descobriu, por meio de ressonância magnética, que algumas pessoas possuíam amígdalas cerebrais maiores que a média. Essas pessoas que tinham amígdalas cerebrais maiores que a média também tinham ansiedade, mas também tinham uma infância traumática. Veja bem. Ainda que identifiquemos ali, essa pessoa aqui tem baixa de serotonina. Vem escrito ali, aqui jaz a infelicidade, na serotonina. Você tem que fazer inferências, é ou não é? Você tem que fazer várias e várias inferências. Aqui, por exemplo, primeiro que nem eram todas, que tinham a amígdala cerebral maior. Mas as pessoas que tinham ansiedade também tinham uma infância traumática. E se, essa é uma grande possibilidade, e se você tem um problema físico justamente por conta de um problema emocional? Porque a gente já sabe disso em relação, por exemplo, à gastrite. A ansiedade, o medo, pressão, afeta o seu físico. Isso já é fato. Todo mundo sabe disso. Você sabe disso. Você não fica lá ansioso diante de algo e aí não afeta o seu corpo, como que a questão emocional afeta o seu corpo? E se é justamente o inverso aqui? Mas nem eles mesmos vão por aí assumindo que é uma questão meramente física. Por exemplo, alguns doutores vão chamar de transtorno a ansiedade, né? Eles explicam exatamente assim, o que seria o transtorno da ansiedade para uma ansiedade comum? Na realidade, são bem dúbios, costumam ser bem confusos. Eles são sempre confusos, bem confusos. Mas um psicólogo explicando a tese era mais ou menos assim. Você vê um urso, você fica com medo, normal. E é mesmo. Você está vendo um urso ali, se você não ficar com medo, você é louco. Você vê um urso, normal. Agora, sabe o que seria ansiedade ou um transtorno de ansiedade? Nem tem um urso, mas você já está com medo. E se o urso aparecer? Não, peraí, pô. Não é transtorno, é um problema. Isso. Mas é um problema. Por que você define como doença? O fato de que inúmeras pessoas não sabem lidar com os perigos desta vida, com o amanhã. Como que ele classifica como doença? É simplesmente um absurdo, mesmo porque é a partir de Charcot e Freud que essa jogada acontece. Começaram a chamar os problemas mentais de doença sem nenhuma prova. Thomas Szasz, no livro O Mito da Doença Mental, ele é psiquiatra e ele fala de o mito da doença mental. Um cérebro pode ficar doente? Óbvio.
Isso é óbvio. Agora, a alma, o comportamento humano tem problemas. Problemas. E problemas graves, muitas vezes. Gravíssimos. Mas doença. Chamar comportamento de doença. Ora, é simplesmente um absurdo. O próprio DSM-5 nem trabalha essas hipóteses aí para classificar o que é ansiedade. O que diferencia transtorno de ansiedade para ansiedade, de acordo com o DSM-5? Página 541. Se for excessivo. Se a sua ansiedade for excessiva, aí é transtorno. Não. Por quê? É alguém que não sabe lidar com algo e aquilo se perpetua. Então, tudo que a gente não sabe lidar e se perpetua é doença. Há várias outras coisas que nós não sabemos lidar e elas continuam. E elas continuam. É classificado como doença? E qual seria o critério, veja bem, para determinar quando é excessivo, então? E quando que é excessivo? Quando que é ansiedade excessiva? Página 542. O médico é que vai definir. Está vendo o critério? Qual que é o critério? O médico. Página 242. A determinação do quanto a ansiedade é excessiva é feita pelo clínico. Que raio de critério é esse? Hã? É o médico que faz o critério? Hã? Que ciência é essa? Ciência é matemática, 2 mais 2 dá 4. Isso é ciência. Não a questão subjetiva da avaliação de um homem. Isso tem nada a ver com ciência. Nada a ver com ciência. E para os crentes que eles dizem, né? Até não, tem ansiedade espiritual e tem o transtorno de ansiedade. Se sabemos que não tem nenhuma questão física, tá, meus queridos, qual é o exame que mede quando é ansiedade normal e quando é ansiedade patológica? Qual? Se não tem nada, nenhum exame que mede. Qual que é? É mais uma vez o critério de um psicólogo doido para que você fique refém dele. Agora, se ansiedade tem a ver com falta de Deus, com falta de sabedoria, aí a gente precisa ir para a igreja. Agora, se é doença, a gente precisa ir para a clínica. Que coisa. Como a Bíblia define ansiedade? Pecado. Sempre uma raiz de incredulidade. Filipenses 4:4, há uma ordem. Não é uma conversa, não é um conselho, é uma ordem. Não andem ansiosos. Assim como não mate. É interessante porque ao longo da história, antes do advento da psicologia, todos os homens de Deus sempre viram a ansiedade dessa maneira. John MacArthur, a ansiedade em qualquer tempo é um pecado, porque transgride a clara prescrição bíblica. George Miller, não é George Mulher, escrevi errado ali. George Miller, onde a fé começa, a ansiedade termina. Onde a ansiedade começa, a fé acaba. R.C. Sproul, a ansiedade é incompatível com a confiança em Deus. Isso será tema da minha próxima pregação. Como que a fé aniquila a ansiedade. Calvino, comentando essa sentença aqui, esse conjunto de textos que eu li para você, alegrai-vos no Senhor, perto está o Senhor, não ande ansioso. Ele explica que a confiança nisso é o que nos leva, a confiança no fato de que perto está o Senhor, é o que nos leva a não ficar ansiosos. E é a ignorância quanto ao fato de que Deus está perto que nos leva a andar ansiosos. A ignorância da providência de Deus é a causa de toda impaciência. E aqui a palavra impaciência ele está usando no sentido de ansiedade. E que esta é a razão porque somos tão apressados e por considerações triviais, precipitados em confusão. E às vezes também temos o coração enfraquecido por não reconhecermos o fato de que o Senhor cuida de nós. Sempre foi assim. Sempre foi assim que os homens viram. Falta de fé. Não apenas isso. A ansiedade é o juízo de Deus. Quer ver alguns textos? Levítico. Uma série de maldições estão sendo liberadas ao povo se o povo pecar. Deus está dizendo, se vocês obedecerem a minha lei, eu vou abençoar vocês. Se vocês me desobedecerem, eu vou amaldiçoá-los. Uma das maldições é essa aqui. Quanto aos que de vós ficarem, porque os outros eu vou espalhar pelo mundo. Quantos aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Caiu uma folha. Eles já ficaram com medo. Meu Deus, o inimigo está batendo a porta. O barulho de uma folha. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Não tem perseguição, não tem nada, é um medo da cabeça deles. Uma boa definição de ansiedade. E Deus está dizendo aqui, ó,
que Deus vai meter essa ansiedade no coração daqueles homens ímpios. Porque eles abandonaram o Senhor, Deus está dizendo, eu mesmo vou colocar ansiedade no coração de vocês. Isaías, como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. Eu os sararei, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar. Eles nunca ficam calmos, tranquilos. Cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Pode haver dinheiro. Pode haver prazeres dos mais variados. Paz não. Tranquilidade não. Tranquilidade não. Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. É Deus dizendo, vou punir vocês. Vou punir vocês. Vocês vão beber as suas águas apavorados. Vocês estarão apavorados. Apavorados. Que coisa. É realmente muito interessante. Aqui agora, vou contar para vocês a história dos irmãos de José. Lembra? Eles venderam seu irmão, queriam matá-lo, venderam José como escravo. José foi para o Egito, lá José se tornou muito poderoso. Um dia os irmãos foram até o Egito em busca de comida. Não sabiam que José havia se tornado o homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso do mundo. Diz o texto então, que quando José percebeu que eram seus irmãos, ele começou a testar seus irmãos. Dizer, olha, vocês vão embora porque eu não estou confiando em vocês não. Acho que vocês estão me enganando. Vocês estão me enganando. Por isso, deixem-o aqui. Se vocês não voltarem, vou matá-lo. Sabe o que eles disseram na hora? Na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Que ansiedade? De saber se a gente vai voltar e não saber se a gente vai sobreviver ou não, se ele vai matar o nosso irmão ou não. Essa circunstância em que eles estavam ansiosos, sem saber. E se? Eles dizem, é culpa de nossos pecados. É culpa de nossos pecados. Você usa droga, aí você fica devendo, aí você fica com medo de não ter dinheiro para pagar. Ansiedade. Você adultera e você fica o tempo inteiro com medo de que alguém pegue você. Ansiedade. Você faz o que é errado. E por isso você fica o tempo todo com medo de que alguém descubra. Números 32, 23. Vosso pecado vos há de achar. É por isso que o homem sem Deus está sempre em ansiedade. Porque um homem sem Deus é um foragido da justiça divina. Ele está sempre devendo alguma coisa. Por isso ele tem sempre a sensação de que uma hora vão pegá-lo. É óbvio que uma pessoa dessa não pode viver em paz. Sabe o que é isso? Um homem viver fugido da justiça? Ele nunca tem paz. Nunca tem paz. Lembra da história do Pablo Escobar, mudando de lugar, de vários traficantes assim, fugitivos. Nunca tinham paz. Dinheiro assim, apartamento forrado de dinheiro. E mesmo assim ansiosos, com medo. Para os perversos pode ter um apartamento carregado, lotado de dinheiro. Paz não tem. Paz não. Paz não. Paz não. O espírito sereno é uma dádiva de Deus. Não andem ansiosos, orem e a paz de Deus. Você nota isso? Eu vou repetir isso outras vezes. Segundo a Bíblia, é Deus, só Ele que pode dar paz a você. Diferentemente de um remédio, ou pense positivamente, ou escreva seus problemas. Você acredita nisso? É assim. Eu vi um psicólogo um dia, estou estudando assunto, vou lá ver, qual a cura que eles dão para a ansiedade? Escreva no papel a sua ansiedade. Eu lá, indo para a delegacia num país que deputado foi preso, pastor perseguido, estou indo lá porque fui intimado. Aí, só porque eu escrevi, fui intimado. Pronto, acabou a paz. Pelo amor de Deus. Que absurdo. Um espírito sereno é dom de Deus. Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito é alegria, paz. Paz. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Isaías 32:17. E o efeito da justiça será paz. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Em todas? Em todas mesmo?
Mesmo na doença? Nas eleições? Mas, pastor, eu tenho crises absurdas de ansiedade. Há pessoas que possuem crises absurdas de ira. Chegam até a matar outras pessoas. Nem por isso deixou de ser pecado. Pastor, mas eu não queria, às vezes, não queria ficar assim e acabo ficando. Eu vou explicar em outra oportunidade que há um tipo de sensações que fazem parte. Fazem parte. Você vai dar uma palestra, um frio na barriga. Normal. Isso é normal. Normal, coisa mais normal. Eu vou explicar isso em outras pregações. Mas alguns dizem, não, pastor, mas eu não consigo deixar de ser ansioso. Pastor, eu não controlo isso. Os gays também dizem que não conseguem controlar. Há pessoas com impulsos terríveis. Impulsos terríveis. Eu me lembro de um rapaz que dizia assim, eu não consigo controlar, quando eu vejo uma carteira, eu roubo. Impulsos? É sério? Ora, o fato de que você tem impulsos terríveis e fortes também não, de forma alguma, te exime de culpa. Eu já caí várias vezes na ansiedade, e só por isso. Eu lembro que um dia, falando sobre isso lá, uma pessoa falou, eu sou crente e já caí em ansiedade. E daí? Davi era crente e adulterou. Então, o fato de que você cometeu um erro, chancela de que não é mais erro? Que raio de argumento é esse? O mundo gira em torno de você. Já que você teve ansiedade, então, a partir de agora, amém, ajoelhemos diante de vós. A ansiedade não é mais ansiedade, porque você teve. Que coisa, hein? Que coisa. Não, pastor, mas eu não consigo. Ninguém consegue. Você não viu aqui? Você não leu? Você leu ou não leu? Não ande ansioso, ore, e Deus, é Deus quem faz. O fato de que você não consegue não é uma autorização para você continuar assim. É uma prova de que você precisa se refugiar em Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Descansa. Essa é a promessa do Evangelho. Se você orar e você buscar, a paz que excede o entendimento vai tomar conta da sua alma. É isso que vai acontecer. E eu vou lembrar vocês pela 1000ª vez. Eu vou contar tantas outras histórias, eu estou encerrando. Vou contar uma outra. Pastor Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, narra uma história interessante. Um casal tinha uma filha missionária que foi viajar pregar o Evangelho. E ela ficou doente. E eles, de alguma maneira, não conseguiam orar para que ela fosse curada. E eles oraram, e ela veio a falecer. Então, eles disseram assim, não sei explicar, mas uma estranha paz, apesar de toda a angústia, tomou conta de nossos corações. A paz que excede o entendimento. É o ímpio olhar e falar, como que você pode ter paz num ambiente desse? Como? Excede o entendimento humano, a capacidade humana, as limitações humanas. É Jesus dormindo no meio da tempestade. Não andem ansiosos. Perto está o Senhor. Orem com ações de graças e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o vosso coração. Ou isso é verdade, ou então a Bíblia está errada. Não, mas eu orei. Ou você não orou direito, não orou bastante, ou a Bíblia está mentindo. E é óbvio, a gente sabe onde está o problema. Não é aqui. É aí? É aqui. Porque o Senhor é fiel. O Senhor não é homem para mentir. A promessa dele é verdadeira. Ele guarda o coração do seu povo. Você crê? Vamos orar? Vamos ficar de pé?
Inscreva-se no nosso canal e compartilhe a mensagem para alcançar mais vidas para Jesus. Deus abençoe.